Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos, tá? A gente vai começar o nosso webinar aqui às 10h03 para dar tempo de todo mundo entrar, dar um tempinho para o pessoal entrar. Enquanto isso, se vocês quiserem usar o chat ali para tirar alguma dúvida já inicial, para mandar um bom dia, sintam-se à vontade, tá bom? A gente também tem um campo de perguntas e respostas ali, PR, caso vocês queiram utilizar, também fiquem à disposição. E 10h03 a gente já inicia, tá bom? Bom dia, pessoal. Para os que entraram agora, a gente está apenas aguardando 10h03 para o pessoal entrando e a gente já inicia o webinar, tá bom? Tá ótimo. Bom, pessoal, bom dia a todos. 10h03, vamos iniciar aqui o webinar. Deixa eu me apresentar rapidinho, alguns já me conhecem. Eu sou Daniel Perdomo, eu sou gerente de produtos aqui da OpenText Carbonite, aqui na Corp. Sejam todos bem-vindos. Tá? Hoje a gente vai falar sobre o portfólio das soluções do Carbonite OpenText aqui no Brasil. Trata-se de um pool de soluções muito interessantes de cibersegurança, de segurança cibernética. Então, assim, acho que vai ser uma apresentação muito enriquecedora, porque muitos talvez até não conheçam as soluções do Carbonite. Espero que aproveitem o evento, que interajam, que perguntem, fiquem à vontade, tá? Hoje aqui nós estamos para apresentar as soluções com o Renato Irata e com o Cristiano Luca. Eles são, respectivamente, o head comercial e o arquiteto de soluções aqui do Carbonite, atendendo aqui o Brasil, tá? Então, vamos interagir, vamos tentar absorver o máximo possível, tá? Eu vou passar já a palavra para o Irato e para o Cris, mas qualquer coisa coloquem no chat e após o evento tentem procurar o AM que atende você aqui na Corp, tá? Para qualquer esclarecimento, qualquer evolução, qualquer necessidade de um aprofundamento maior, tá? E contem comigo também no que vocês precisarem, tá bom? Então, obrigado, bem-vindo a todos. Irato e Cris, com vocês aí. Obrigado, viu, Daniel? Um grande prazer aí, pessoal. Obrigado aí, Daniel, pela parceria, pela intro. E, bom, eu, Cristiano, somente para me apresentar, meu nome é Renato Irata, né? Eu sou responsável pela parte do que a gente chama Cybersecurity na OpenText. Só dando um pouquinho de contexto, gente, OpenText, para quem não conhece, tá? É uma empresa hoje de 20 mil funcionários, tá? A gente está globalmente em presença na Ásia, na Europa, na Oceania, inclusive na América Latina, óbvio, né? A empresa tem origem canadense, tá? Ela é uma empresa que nasceu de uma incubadora na Universidade de Waterloo, no Canadá. E obviamente a gente tem dois headquarters, né? Um principal que fica realmente no Canadá, e a gente também tem nos Estados Unidos, no Vale do Silício. É, hum, Hoje, e só para dar um pouquinho de contexto, tá? A gente sempre trabalhou com dados, tá?
O expertise principal da empresa sempre foi trabalhar com dados, e daí derivou várias iniciativas. Uma delas é a minha, tá? Que você pode ver aqui em linha, em tempo. O Cristiano projetou aqui, tá? Mas isso aqui é para vocês terem uma ideia de quantas empresas constituem o nosso portfólio, tá? Hoje o Cristiano vai falar de mais ou menos umas 8 ou 9 soluções de software, tá? Algumas dessas soluções podem ser apresentadas como licença, outras como subscription, outra como serviços, tá? Outras como SaaS, mas basicamente é um portfólio bem grande aqui que trata de duas coisas principais, tá? Uma é prevenção de ataques, tá? Obviamente a gente está falando aí de ransomware em endpoints, e o outro é a parte de backup. Você foi atacado, a única forma de você resgatar a sua operação é através de um backup. Então a gente trabalha fim a fim aqui, tá? Então tem algumas coisas de observabilidade, tem algumas coisas de prevenção. O Cristiano vai detalhar cada uma delas, tá? Mas basicamente hoje a gente vai falar disso, tá? Essas soluções servem tanto para small business e até enterprise, tá? Dependendo do tamanho do seu projeto, a gente consegue, obviamente, atender esse espectro grande aí de soluções, tá? Eu gostaria só de frisar aqui, tá? A última aquisição da empresa foi a Micro Focus. Para quem não conhece a Micro Focus, ela era HP Software. Daí tem um montão de soluções. A gente tinha mais de 3.000 softwares debaixo desse portfólio. Algumas delas seguem ativas, outras não, tá? Mas só para dar uma visão geral de qual o tamanho do nosso portfólio hoje. Obviamente, a gente vai focar somente no que é small business e cybersecurity também, tá? Cris, eu acho que eu vou te dar a palavra. Se alguém tiver alguma dúvida depois comercial, como é que vende, como é que comercializa, obviamente eu vou estar aqui para responder. Obrigado, viu, gente? Cris. Pessoal, bom dia. Meu nome é Cristiano. Eu sou o arquiteto de soluções aqui responsável pela região. Trabalho junto com o Irata, né? Então, indo em frente ao que o Irata falou, das aquisições, dos softwares que a gente tem disponível hoje para determinadas ferramentas no mercado. Então, vamos em frente aqui e falar um pouco do que a gente tem disponível. A gente vai dividir essa apresentação de hoje em duas, tá? Proteção de dados e segurança de dados. Você pode ver que do lado esquerdo eu tenho aqui a segurança de dados, onde eu tenho produtos de gerenciamento e proteção de endpoints, gerenciamento e proteção de DNS, né? Alguns produtos que são relacionados a treinamento, ou seja, treinamento e simulações. Hoje em dia a gente vê que é bem necessário estar fazendo as simulações de phishing para treinamento dos usuários. Dizem que as estatísticas mostram que os ataques são reduzidos quando existe um treinamento efetivo, ou seja, os usuários simplesmente com a possibilidade de saber que aquele link que ele está clicando é um link que não é bom, né? Normalmente a pessoa diz, olha, eu recebi um e-mail aqui com gift card de R$ 50 para gastar no Amazon, posso abrir, né? Uma pessoa treinada, ela sabe que aquilo lá pode ser danoso ou não, né? Encriptação de e-mail, ou seja, encriptação ponta a ponta, encriptação do que é enviado de um lado para o outro, é um produto também da gente e a gente tem aí isso tudo como software, né? E-mail Threat Protection, validação do que está sendo recebido, validação do que está sendo enviado, anti-spam e todo esse tipo de situação que faz com que o envio e recebimento do fluxo de e-mail seja mais saudável, né? Ou seja, e aí traga aí mais produtividade, né? Continuidade de e-mails. Continuidade de e-mails é um produto que se integra muito bem ao e-mail Threat Protection. Por quê? Porque ele faz com que o sistema de e-mails fique ativo caso o servidor de e-mails caia. A gente vai discutir um pouco isso mais para frente quando eu falar especificamente do produto, né? Claro que eu não vou perder muito tempo nisso e se vocês acharem interessante, a gente pode fazer uma reunião para discutir exatamente isso, mas quando a gente fala de e-mail continuity, a continuidade de e-mails, a gente está falando realmente da gente ter uma cópia do servidor de e-mails de vocês, né? E esse servidor de e-mail está trabalhando normalmente, caso o seu servidor de e-mails pare de funcionar. Ou seja, uma replicação do seu sistema de e-mails durante um mês, claro, né?
ou seja, um mês para trás, né, dá uma cópia do que você tem de e-mails no nosso servidor de e-mails, uma área dedicada a vocês, etc. e tal. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, né? E o tradicional MDR, o MDR nosso que a gente tem aqui é um MDR a nível de serviço, a gente não oferece isso como um software, como uma aplicação, e sim como um serviço. Ou seja, um time dedicado a monitorar o ambiente de vocês, ou monitorar o ambiente do seu cliente, tá? Como se fosse um SOC, tá? Ou seja, oferecemos isso como um serviço. Aí a gente vai falar, na segunda parte da apresentação, de proteção de dados, né? Quando a gente fala de proteção de dados, a gente está falando realmente da gerenciamento dos dados, né? Por exemplo, cloud to cloud é uma coisa bem importante hoje em dia, né? Por quê? Porque muita gente tem o Office 365, ou muita gente tem o Google Workspace, né? E esses provedores de serviço, como por exemplo a própria Google ou a Microsoft, eles garantem o serviço no ar e operacional 99,99%, né? Apesar deles falharem bem, né? Mas essa falha eles acabam remediando de outra forma, né? Os dados que estão nessa aplicação, eles não garantem, ou seja, é de exclusiva manutenção do cliente deles. Então, por exemplo, você pode ter o seu serviço no ar, mas você perdeu um e-mail importante ou perdeu um arquivo de OneDrive corrompido, etc. e tal, né? O que vai acontecer? Você nem adianta ligar para a Microsoft, eles não vão ter uma opção de consertar isso para você. Você precisa ter um backup dos arquivos na sua plataforma de Office 365, na sua plataforma de Google Workspace, né? E esse é cloud para cloud. Por que a gente chama para cloud? E a gente vai falar um pouquinho mais disso na frente, tá? Porque é justamente um produto que oferece, né, uma proteção da cloud da Microsoft, da cloud da Google, para uma infraestrutura nossa dentro da AWS, né? Ou seja, a gente compartilha com a AWS nos data centers dele, a gente usa os nossos servidores como colocation nos data centers deles, tá? Para basicamente backupear os dados que estão na plataforma do Office 365 ou do Google Workspace, né? A gente vai falar um pouco de backup de servidor. O produto de backup de servidor é um produto chamado Carbonite Server Backup, ou agora OpenText Server Backup, mas ele originalmente era chamado eVault, né? Ou seja, a eVault foi um produto de backup desenvolvido pela Seagate, a fabricante de discos, e nesse ponto a Seagate, então, por aquisições, aquelas aquisições que a gente sabe que acontecem sempre, né? Aquelas migrações de empresas, uma para cá, uma compra outra, etc. e tal, né? O produto foi renomeado para OpenText Server Backup, mas ele é o conceito do eVault de backup para disco, que trabalha com o conceito de o servidor ser backupeado, com retenção, com mínimo footprint, né, com os mínimos dados sendo copiados, né, e para disco, tá? Aqui também a gente vai falar um pouco do endpoint backup. O backup de endpoint é uma ferramenta um pouco mais premium, né, de endpoint. Não é uma ferramenta que simplesmente vai copiar e backupear os dados de um endpoint, né, de um laptop ou de um desktop. E sim, vai fazer algumas tarefas mais a nível de gerenciamento desses dados, ou seja, vai realmente estar backupeando, né, e você pode ter algumas tarefas administrativas, como, por exemplo, fazer uma limpeza remota dos arquivos que não precisam estar naquele endpoint, localização do endpoint, né, através de umas coordenadas, especialmente para o pessoal que está em campo com laptops, etc. e tal, existe a possibilidade de estar localizando através das coordenadas do Google Maps. A gente tem uma parceria com o Google nesse ponto e localiza onde está o dispositivo através das coordenadas do Google, IP e tudo mais, né? Alta disponibilidade, ou availability, recovery e migrate. A gente costuma dizer que esses três caras aqui são um produto só. Ou seja, na verdade, o que acontece aqui, esse produto availability, recovery e migrate, ele é um produto que se chamava Double Take no passado, né? Ele foi renomeado porque foi um produto que a OpenText adquiriu também da própria Carbonite, que adquiriu o produto da Double Take. Então, aí
ao longo desses 10 anos o nome tem sido mudado, mas o conceito é igual, Availability, Recovery, Migrate, ou seja, alta disponibilidade, recuperação ou migração, usando uma ferramenta de replicação em tempo real, né? Ou seja, no caso de uma alta disponibilidade ou de uma migração, seria basicamente um failover em tempo real, né? Ou um cutover para uma migração a quente. A gente tem usado muito isso hoje em dia para o pessoal que está saindo do VMware, indo para hypervisors, indo para virtualizadores aí, como KVM, como a própria AWS, como a própria Azure, Hyper-V, um monte de virtualizadores, porque a gente é agnóstico ao hypervisor, ao virtualizador. Ou significa que o pessoal que precisa sair fora da VMware por toda a confusão com Broadcom, por toda essa aquisição, renovação super cara, né? Então, o que acontece? Você tem que usar uma ferramenta de tempo real, porque o servidor está lá, você tem um monte de gente conectada, você precisa migrar esse servidor a quente para um servidor aí que seria num virtualizador diferente, que tem um custo menor, ou às vezes nem tem custo, né? Então, basicamente, essa é o set de ferramentas que a gente chama replicação em tempo real para failover, proteção DR, e para migração, né? Por final, a gente vai falar um pouquinho do Information Archiving, que é basicamente uma ferramenta relacionada a compliance. Quando a gente fala uma ferramenta relacionada a compliance, a gente está falando basicamente daquelas ferramentas que conseguem fazer arquivamento das informações ou busca mais efetiva. Quando eu falo uma busca mais efetiva, eu estou dizendo fontes de dados, não só e-mail, mas o que está acontecendo na empresa, né? Ou seja um funcionário que tem aí um perfil corporativo de uma rede social, né? E que precisa realmente estar vendo se estão falando da empresa na rede social. E a gente tem a possibilidade de fazer essa verificação, né? Rede social é um exemplo, mas hoje a gente consegue filtrar e buscar informações de várias fontes, como rede social, como mensagem, como WhatsApp, etc. e tal, né? Então, a gente vai passar em todos esses produtos, né, bem rápido, não é nada muito extensivo. Lembre-se que se existe algum produto que vocês querem discutir mais profundamente, que é alguma demanda que hoje em dia existe, né, deixa uma mensagem para a gente aqui que eu vou entrar em contato com vocês, a gente pode aí trabalhar, eu posso mostrar como o produto funciona numa demo real, né, ou mandar a documentação para vocês e mandar aí algum vídeo, se não existe o tempo de uma reunião, a gente tem toda a parte de colateral disponível aqui, caso seja necessário, tá? Então, uma coisa que eu esqueci, perdão, né? A gente tem aqui alguma coisa que a gente chama de inteligência de ameaças, né? O que é isso? A inteligência de ameaças, ela é suportada por algo que a gente chama de Bright Cloud, né? Isso é bem importante porque a Bright Cloud é uma rede que foi criada há anos atrás, antes de se falar sobre cloud em si, que era basicamente uma rede que tinha aí concentrada num banco de dados várias informações relacionadas à reputação de arquivos, relacionadas a phishing, relacionadas a spam, relacionadas à reputação de IPs, né? E o que acontece? A gente consolidou tudo isso num database, né, que hoje está pela casa dos 6 petabytes de informação, e a gente disponibiliza isso para os nossos produtos. A dizer, todos os produtos que a gente tem são baseados em reputação de IP, os produtos de segurança de dados. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar numa parte de um filtro de DNS, o cliente precisa de um filtro de DNS, a gente vai olhar na nossa rede para ver se aquele acesso que está sendo requisitado pelo DNS é um acesso que vai retornar de forma sadia para a máquina do cliente, né? E desde o mais básico, o cliente precisa entrar numa página lá da jovempan.com.br e digitou errado o Jovem Pan,
Claro que existem aí o pessoal com código malicioso que fica criando domínios com possíveis erros de digitação, né? E aí a pessoa entra numa página errada, que pode ter um código malicioso. Antes dessa página retornar para o usuário, o filtro de DNS ele vai até a Bright Cloud, que é propriedade nossa, né? E ele volta o resultado dizendo, olha, não era essa página que você estava buscando, ou se era, essa página tem um código malicioso, o acesso é bloqueado, né? Vale dizer que porque essa Bright Cloud é uma rede de banco de dados que tem um database contextual dentro, né? A gente tem muitos parceiros estratégicos que acessam esse database aqui por API. E parceiros, quando eu falo parceiros estratégicos, eu estou falando de Palo Alto, eu estou falando de Cisco, e a gente está falando aí de outros provedores, como a Citrix, para o Zero Trust deles. Então, a gente tem aí realmente parceiros super estratégicos e marcas bem conhecidas, fabricantes bem conhecidos, que acessam a Bright Cloud para ler reputação e blacklist, spam e tudo mais. Então, a gente acaba também comercializando subscrição a isso, né? Isso é para informação, né? Bom, aqui são os diferenciadores que eu já falei disso, né? Então, a gente vai para o próximo slide, tá? Bom, vamos falar um pouco de segurança de dados, né? Os produtos que eu já mencionei, a gente vai repassá-los de novo, porque caso exista alguma demanda, vocês realmente podem nos buscar, tá? Bom, hoje eu vou começar com proteção do endpoint, né? O que é proteção do endpoint? A proteção do endpoint é basicamente um sensor que é instalado na máquina do cliente, né? Na máquina, no desktop, ou no Windows ou no Mac, né? E esse cara, ele simplesmente vai se conectar com a Bright Cloud, aquilo que a gente viu anteriormente, e vai olhar, poxa, olha, o usuário está entrando nessa internet, nessa página, pode ser ruim, vamos bloquear o acesso, existem regras de acesso, não vamos bloquear, vamos ver como é que vai ficar. Ele colocou um arquivo na máquina, vamos olhar se esse arquivo é íntegro, se esse arquivo tá bom, né? Ou seja, ele é categorizado como um antivírus? É categorizado como um antivírus de quinta geração. Por quê? Porque ele tem o acesso na nuvem, né? Alguns usuários nossos usam esse produto em conjunção com outros antivírus. Outros usam esse produto simplesmente como esse próprio antivírus. Então, o que acontece? A gente tem aí, então, esse produto trabalhando como um sensor de conexão do endpoint, do laptop em si, na Bright Cloud, né? Então, ele tem aí umas regras pré-definidas internas, caso o usuário esteja trabalhando offline, ele abre, por exemplo, o laptop no avião não tem internet, no avião que ele esteja não tem internet, e ele simplesmente conecta um USB que ele recebeu antes de viajar, coisa de filme, mas a gente vê acontecendo, né? E aí, o que acontece? Algumas tarefas pré-definidas, porque ele não vai ter acesso à Bright Cloud, mas ele vai ter acesso interno, né? Ou seja, o próprio sensor ele já tem algumas tarefas pré-definidas, ele vai varrer o USB, o pendrive, ele vai falar, olha, esse pendrive está ruim, ele vai bloquear acesso, ou pode ser até bloquear acessos pelo pendrive. Então, ele é um antivírus de última geração, de quinta geração, né, que trabalha utilizando a Bright Cloud aí como próprio motor de validação. Okay? Em seguida, a proteção de DNS, que trabalha justamente também com a Bright Cloud, né, através de agente. Então, o próprio agente, que é o sensor que você usa aqui, você vai usar aqui também, né? Ele basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai, tudo que é feito a nível de DNS, de requisição, vai ser filtrado pela Bright Cloud e vai dizer, olha, é uma proteção boa, é um arquivo bom, é um site bom, é um serviço na internet bom. Se é saudável, ele vai em si, tá? O que as pessoas usam também, o que os clientes nossos usam também, esse DNS Protection, como
como alguns filtros de navegação, né? Por exemplo, você pode proibir categorias. Se a empresa fala, olha, vamos liberar o Facebook somente na hora do almoço, vamos liberar o Twitter somente depois do trabalho, vamos bloquear, então, acesso a conteúdo adulto, ou a conteúdo de armas, ou conteúdo de jogos. Então, se pode criar regras de bloqueio de acesso à internet, né? É bem interessante isso, que também funciona com alguma coisa que a gente diz proxy reverso, né? Ou seja, tem clientes que falam, olha, eu eu tenho uma gambiarra aqui porque o Facebook é bloqueado durante o horário de trabalho, mas eu quero entrar no Facebook. O que vai acontecer, né? Eu tenho uma forma de enganar o sistema através de um navegador, um acesso virtual. A gente também valida isso, tá? Porque isso aí é realmente meio comum, a gente tem visto, né? Ou seja, uma forma de enganar o sistema, tal. Entendeu? Então, essa proteção de DNS usa a nossa rede de inteligência, tá? Para realmente bloquear, validar e proteger aquela máquina, tá? Indo para o treinamento, lembra que eu comentei sobre treinamento? Treinamento é bem importante, né? A gente fala que a grande parte dos ataques vem por falta de conhecimento do que está sendo clicado, né? Simplesmente a pessoa recebe um e-mail dizendo, olha, as fotos do final de semana na praia, vou clicar lá, a pessoa realmente esqueceu que não foi para a praia, esqueceu que estava chovendo, que ficou em casa no final de semana inteiro, fala, de repente eu fui para a praia, mas não me lembro, né? Então, o que vai acontecer aqui? Você realmente tem que treinar esses usuários, dizer, olha, realmente pode ser foto de alguém, mas vamos dar uma olhada no sender, de quem enviou esse e-mail, vamos dar uma olhada no domínio, vamos dar uma olhada em algumas coisas que o treinamento ajuda, né, para dizer, olha, isso é realmente algo normal, é um arquivo, não é um arquivo, é um acesso à internet ou não é um acesso à internet, né? Então, é bem interessante que a gente tem todo esse treinamento. E tem simulação também. A simulação é aquela que você cria uma campanha de simulação dentro do ambiente e ele vai falar, olha, ele vai enviar uma mensagem na manhã do dia seguinte, às 9 da manhã, dizendo, olha, para um grupo de usuários, clica nesse e-mail aqui para receber o seu cartão de presente, e você, né, não tinha razão de receber um cartão de presente. E aí, o que acontece? Quando você clica no e-mail, vai dizer, olha, era uma simulação de phishing, você precisa fazer um treinamento, o seu gerente foi comunicado que você precisa fazer um treinamento, porque você acabou caindo numa simulação de phishing. Ou algo mais amigável, somente com uma mensagem, a próxima vez, dê uma olhada nisso, etc. e tal. Então, são campanhas flexíveis que podem ser direcionadas para treinamento ou não, tá? Então, é bem interessante isso, que também existem relatórios, porque, por incrível que pareça, esses treinamentos são itens de uma segurança cibernética, né? Hoje, as empresas falam muito assim, fazer um seguro anti-ataque cibernético, anti-hackers, porque se for invadido, vai ter aí alguém trabalhando como parte aí de um seguro em si, né? Esse seguro vai dizer, olha, realmente precisa ter um treinamento como parte dos requisitos para o seguro ser aprovado. Entendeu? Então, é bem importante isso, saber que usuários precisam estar treinados para evitar possíveis infecções, possíveis ataques dentro da empresa. Tá? Bom, indo em frente aqui, tá, com a parte de encriptação, né? Produto de encriptação, produto que a OpenText adquiriu da Zix. Tá? Zix é uma empresa que foi criada nos Estados Unidos há mais de 25 anos atrás, que trabalha com a Microsoft bem perto, né? Ou seja, a Zix ela foi criada na Flórida, por um pessoal lá perto, lá no oeste da Flórida, né? O que eles fizeram? Eles começaram a prestar serviço para a Microsoft. Então, eles foram um dos primeiros que ofereciam gerenciamento
para empresas pequenas que queriam ter Exchange, etc. e tal, e não podiam estar indo para um sistema de Yahoo ou Google, eles precisavam ter o domínio deles e eles começaram a prestar serviço para a Microsoft. Muito antes das pessoas terem o próprio sistema de e-mail, Office 365 ou Google Workspace. Então, é uma empresa que realmente conhece toda a parte de sistema, tá? De sistemas de e-mail e sistemas de tráfego de informação. Então, o que acontece aqui? Basicamente, a encriptação oferecida pela Zix é uma encriptação que é ponta a ponta, né? Ou seja, basicamente, ela vai direto para a caixa postal do usuário. E ele não precisa de nenhuma decriptação lá, não precisa executar nenhum software, não precisa entrar no portal, ele não precisa realmente fazer nada, ele vai receber diretamente, né? Claro que isso, o requisito principal é que ele esteja rodando um sistema de e-mail moderno, né, como a TLS 1.3, né? Ou seja, simplesmente se ele está executando um Gmail, ou um sistema no Office 365, ou um Google Workspace, ou um Exchange local, mas um Exchange que não seja, por exemplo, 5.5, e sim uma versão um pouco mais nova, vai ter lá toda a parte de receber o e-mail encriptado diretamente na caixa postal, né? Claro que se o usuário estiver executando um sistema de correio bem antigo, o e-mail vai solicitar que se entre num portal. Então, a gente chama assim, isso de BMOD, que é o Best Method of Delivery. Por quê? Porque a gente tem basicamente as três opções. Existe a possibilidade do cliente receber direto se ele esteja usando um sistema de e-mail. A encriptação vai diretamente também se ele for um cliente Zix, né? Ou se ele estiver usando um sistema de e-mail bem antigo, né? Ele vai ter um portal que ele acessa o sistema e consegue usar a encriptação, né? Vale a pena dizer que, como caso de uso, a gente tem alguns bancos e hospitais usando isso aqui, porque realmente é um sistema tranquilo e muito simples de implementação. Como todas as ferramentas que a gente trabalha com proteção de dados, elas são com a segurança de dados, desculpa, a gente não entrou na proteção de dados ainda. Com a segurança dos dados, né, eles são basicamente produtos que trabalham diretamente no gateway, né, ou seja, não existe a necessidade de um appliance, não existe a necessidade de estar configurando nada dentro do servidor em si, nos gateways MX, né, nos records MX, direciona simplesmente para nós, para OpenText, o OpenText vai fazer o tratamento e reenviar para vocês de novo. Então, é uma instalação, uma configuração bem tranquila, né? A parte de email encryption, né, Advanced Email Encryption, ela também tem um DLP, tá, para e-mail. Então, você pode criar regras dizendo, olha, se o usuário coloca uma palavra específica no e-mail, o e-mail não sai, né, ou uns dados específicos no e-mail, como, por exemplo, cartão de crédito, ou endereço, ou data de nascimento, informações classificadas como confidenciais podem ser bloqueadas na entrada ou na saída. Advanced Email Threat Protection, quando a gente fala de Advanced Email Threat Protection, a gente está falando assim de spam, né? Está falando de ameaças que podem entrar por e-mail. Não somente spam, mas simplesmente links que não são saudáveis, né? E um dos grandes pontos que a gente tem visto é realmente a galera recebendo o e-mail de um link com uma foto que não tem problema nenhum. E esse link, simplesmente o ataque, ele altera essa foto para algo que pode ser prejudicial, né? Então, aquele mesmo link que antigamente enviava para uma foto, ele pode estar enviando para um malware. E o Advanced Email Threat Protection, ele está realmente validando 100% o e-mail, não somente na entrada, e simplesmente na hora, durante toda a execução do projeto, toda a execução da caixa postal, tá? E ele protege contra ransomware, contra spam e phishing, né? Ou seja, basicamente a gente consegue integrar com o gateway e ele vai bloquear, né? Então, você tem aí toda a parte de fluxo de e-mail sendo validada e configurada, né? Tudo é logado, né? Existe log de tudo que está sendo configurado, tudo que está sendo validado. Quando eu falo validado ou configurado, é que a gente sabe que
existe nessa necessidade por compliance, por regulação e por certificação. As empresas têm que ter certificação. Hoje o pessoal que certifica as empresas olha muito forte isso, né? Que se existe aí uma política de proteção dos dados entrando ou saindo da corporação, né? Bom, continuidade, como eu falei, esse produto se integra muito bem com esse, né? Por quê? Porque é um produto que trabalha com um conceito de manter o sistema de informação no ar, né? Então, a gente tem realmente o sistema de continuidade dos arquivos, continuidade aí dos correios, né? Ou seja, a partir do momento que o sistema caiu fora do ar, o sistema de e-mail caiu fora do ar, a gente pode colocá-lo no ar de novo, tá? Temporariamente, enquanto se conserta o servidor de e-mail, etc. e tal, né? Bom, MDR, como eu comentei aqui, o MDR que a gente oferece é um serviço, né? Eu realmente não ofereço como um produto, e sim como um serviço, né? Ou seja, a gente oferece o serviço do SOC e do MDR, validando e configurando algumas políticas. Por exemplo, a gente pode ter umas regras de engajamento com o usuário, aquelas regras que o usuário vai dizer, olha, vocês têm carta branca para, se for um arquivo infectado, deletar o arquivo, vocês têm carta branca se o usuário tiver infectado, bloquear o acesso à máquina enquanto se executa algumas validações locais, ou não somente configurar. Então, a gente tem usado isso bastante para empresas que não têm um MDR habilitado e precisam e não têm o expertise de realmente fazer isso. A gente oferece isso, né, como serviço e como toda a parte de proteção. Tá? Bom, a gente vai entrar agora na parte de proteção de dados, né? A parte de servidor, a parte de backup, a parte de alta disponibilidade, migração, tá? Bom, vamos em frente aqui. O primeiro produto que eu vou falar é o Cloud para Cloud. E a gente já comentou isso quando eu estava dando um overview na tela, tá? Naquela tela inicial, que é basicamente proteção do servidor de e-mail, né? Ou seja, ou do OneDrive, ou do SharePoint, ou do Teams. Um backup desses caras. Um backup por quê? Porque o provedor, seja o Office 365, seja a Microsoft, seja a Google, elas não garantem os dados que você tem dentro. Você tem que ter um backup. E o que a gente oferece um backup, e o nosso backup é extremamente competitivo, né? Porque um dos pontos principais aí, a gente oferece o backup sem um limite de espaço. Ou seja, o usuário pode ter 1 tera, 100 tera ou 10 mega, né? Não tem problema nenhum. Retenção permanente, retenção infinita, né? Isso é bem importante, tá? Em termos financeiros e econômicos, é uma ferramenta extremamente econômica quando a gente fala relacionada a preço, né? Eu não vou citar preço aí, porque cada situação é cada situação, né? E eu prefiro deixar isso com o Renato e com o Daniel, que vão trabalhar diretamente com preço. Mas é uma ferramenta extremamente competitiva a nível de preço, porque trabalha com um conceito de não ter custo, né? Bom, não ter custo por espaço, né? Ou seja, ter o custo dele, mas não ter um custo adicional por espaço. Então, é cobrado por caixa postal, não importa o tamanho da caixa postal, que inclusive relacionado ao tamanho também do arquivo no OneDrive, tamanho do SharePoint. Então, o usuário José, por exemplo, ele pode ter um e-mail lá com 10 tera, pode ter 100 tera de OneDrive, pode ter um monte de SharePoint, ter um monte de Teams lá. Lembra, Teams são grupos, né? A gente não vai backupear as mensagens individuais que o José manda para o Carlos, por exemplo. Por quê? Porque são encriptadas pela Microsoft e a API não consegue ler. Então, é bem importante isso, dizer que a gente não vai backupear o Teams, os chats privados, e sim os chats em grupo, né? Então, é bem importante isso também. Tá? Indo em frente aqui, o backup de servidor. Como eu mencionei, o backup de servidor é uma tecnologia que já está no mercado há bastante tempo, foi renomeada algumas vezes por aquisições, e é como acontece. A gente conhece muito bem esse tipo de aquisição.
né? Mas o produto é aquele produto bem maduro no mercado, ele está aí no mercado há muito tempo, tá? Ele começou com a Seagate, que era a fabricante de discos, então, assim, tem uma tecnologia muito exata quando a gente fala do que a gente vai backupar e que espaço a gente vai backupar, né? É um servidor aí que é um sistema que vai backupear o servidor, não importa a versão do sistema operacional que tenha, a gente é compatível com todas as versões de Windows, todas as versões de Linux, AIX, e a gente tem agentes para databases como Oracle, SQL. Então, é um sistema de backup bem complexo, tá? Ele trabalha com o conceito de um portal, tá? E um sistema que vai gerenciar onde a informação está sendo copiada, né? É um sistema que oferece um backup imutável. Hoje em dia a gente fala de muito forte isso, porque hoje o ransomware, o principal destino do ransomware é o backup, né? Ele vai olhar o backup e falar assim, eu vou encriptar esse backup aqui. Por quê? Porque o backup estava lá encriptado, mas não tinha uma imutabilidade. Então, a gente provê imutabilidade e o sistema pode ser configurado em air gap. Ou seja, você pode isolá-lo completamente de um outro sistema, do seu sistema da rede, né? E somente abrir a conexão com o servidor de backup quando se é feita aquela janela de backup. E por ser um sistema que trabalha com o conceito de um Delta Pro, ou seja, ele vai copiar somente a informação mínima que altera, né? Ele tem, o sistema de backup realmente copiando o mínimo possível, né? Vale a pena dizer que existem agentes, né? Os agentes aí estão para qualquer versão de Windows, qualquer versão de Linux, como eu comentei, né? E suporte. Suporte é bem importante, todo suporte nosso, e é uma coisa assim que a gente gosta de falar, porque é real, né? O sistema de suporte nosso é 24/7 por 365. Então, qualquer problema que você tenha, você vai ter um analista de suporte pronto para te ajudar, para fazer um backup, para fazer um restore, para fazer um bare metal restore, que é uma das opções que a gente oferece, caso o servidor exploda completamente, você vem com um outro servidor, você simplesmente boota o servidor com um arquivo de conexão com o repositório e já começa o processo de restore. É uma facilidade incrível, na verdade, né? Para a gente que realmente, hoje eu trabalho na parte de arquitetura de sistemas, mas eu fui um sysadmin, um administrador de sistema, e eu acho incrível essa ferramenta para quando a gente está falando de ambientes que são, ou seja, que você toma conta da estrutura de dados de uma empresa, né? Indo em frente aqui com o produto de endpoint, ele trabalha com o mesmo conceito do servidor, tá? Que a gente falou aqui. No entanto, essa ferramenta é ainda uma ferramenta que foi criada para a Seagate também, mas vai além de backup, né? Ela faz uma validação de algumas coisas na máquina. Por exemplo, hoje existe a possibilidade de estar fazendo, então, uma localização da máquina, como eu disse, uma limpeza remota. Existe aí algo que a gente chama de Poison Pill, e é muito interessante. O que é o Poison Pill? A gente sabe que endpoint, que é laptop, pode ser roubado, né? Então a pessoa pega o laptop, coloca nas costas, na mochila e tá indo para casa, para o cara na moto, fala, dá a mochila, pode levar a mochila, né? Vai fazer o que com esse endpoint? Tudo bem, a empresa comprou outro laptop, mas os dados que estão dentro desse laptop, né? Às vezes podem ser dados que imensuráveis a nível financeiro. O que vai acontecer? Você precisa realmente ter uma forma de apagar isso, né? E como esse endpoint foi roubado, e perdeu conexão com o servidor por um tempo específico, 10, 15 dias, se o HD foi transferido para outro laptop, para a pessoa ver o que tem dentro do HD, e o sistema boota no ar e o serviço do endpoint se inicializa, a gente vai realmente apagar tudo que tem no laptop de uma forma segura, sem forma de recuperação, né? Então, é bem interessante isso para quando a gente fala de roubo, né? Ou perda de informação, tá? Bom, alta disponibilidade, que é o availability. Eu costumo dizer que o availability, né? O Cloud Disaster Recovery, né?
e o Migrate, eles caminham juntos, né? Por que eles caminham juntos? Porque eles são oferecidos através do produto, né? Eles usam como alma, né, ou seja, da operação em si, o Double Take, né? Que é o Double Take, replicação em tempo real. Replicação em tempo real aqui, no caso, para uma alta disponibilidade, ou seja, você tem o sistema primário, você tem o sistema secundário, né? Quando você tem um sistema primário, você tem o pessoal colocando dados aí, um SQL pesadaço, né? O pessoal usando um SAP HANA, o que for, né? E você precisa realmente ter um DR desse cara aqui, né? Você tem uma replicação dele para DR, porque a partir do momento que ele cai fora, né? Você precisa fazer um failover. E aí que entra o segredo. Como a informação foi replicada em tempo real, esse failover é simplesmente o tempo desse target aqui, que é o destino, entrar no ar. Então, o sistema vai ficar fora? Vai, 2 minutos, até o sistema entrar no ar de novo. Que é o que? Apontamento de DNS, ou alguma alteração mínima lá do ambiente para esse sistema estar no ar. Então, é bem importante quando a gente fala de replicação em tempo real usando alta disponibilidade, né? Ao mesmo momento, você vai ter a migração, né? Porque você tem o sistema de DR, correto? Você tem aí seu DR, mas você também precisa migrar. Como eu mencionei logo no começo, lembra? Os casos de uso que a gente tem tido. E são milhões de casos de uso. O pessoal saindo do VMware, né? Indo para um Proxmox, indo para um Hyper-V, indo para um KVM, né? O que vai acontecer? Você precisa migrar esses caras, né? Você precisa realmente falar, o que eu vou fazer agora com essa migração? Vou usar uma ferramenta de graça? Tá. Tudo bem, vou subir um servidor de Windows lá, vou usar um Robocop, vai me copiar os dados de graça, não gasto nada, mas quanto tempo você vai ficar fora do ar? E o que acontece daqui uma semana, se alguém te liga e fala assim, meus dados que estão lá, que eu coloquei, não estão mais, eu preciso desses dados fazer um reporte para a gerência, ou o database não está subindo mais. Então, realmente você precisa de uma ferramenta que tem um conceito de replicação em tempo real, através de um agente de replicação que faça uma coisa profissional, né? O Robocop está lá, eu sei, né? O Robocop funciona? Funciona, tá? Mas quando você fala de sistemas complexos, sistemas que precisam de ter uma disponibilidade, que precisam estar lá realmente íntegros, você precisa de uma ferramenta que tenha uma replicação em tempo real, a nível de bytes, e que trate, ou seja, a integridade dos dados, né? E o Double Take faz isso, né? O Double Take, o Availability to Migrate, que são ferramentas do OpenText que eram chamadas Double Take no passado. A gente costuma dizer que essas ferramentas são uma versão do Double Take mais nova. E eu gosto de falar Double Take porque, bom, eu e Renato, a gente veio da Double Take, né, para começar, né? Mas é uma ferramenta que realmente tem um nome, né? Ela tem um nome. No Brasil se comercializa muito essa ferramenta, né? Os integradores de sistema, como o Kyndryl, como o DXT, usam essas ferramentas aí o tempo inteiro. Por quê? Porque é uma ferramenta que trabalha com um agente de replicação em tempo real do servidor de produção para um servidor de DDR ou um servidor novo, né? E então você não tem a necessidade de conectar com o hypervisor, você não precisa saber hypervisor, não precisa nada do hypervisor, né? Eu estou dando uma aceleradinha aqui, porque eu acho que o tempo já está chegando no nosso limite, e eu quero deixar um tempo para o Daniel e para o Renato aí acabarem também, né? Information Archiving, como eu comentei desse Information Archiving, como eu comentei aqui desse produto logo no começo, tá? É um produto que trabalha com um conceito mais de compliance, de validação e de busca de informação, né? Quais são os usos de caso desse produto aqui? Os usos de caso normalmente são aqueles casos onde os recursos humanos solicita validação de uma informação relacionada a específico grupo de usuários ou específico usuário. Ele precisa realmente, o recursos humanos precisa dar uma validada no que está acontecendo, porque, por exemplo, chegou uma denúncia de que o usuário está falando mal da empresa na rede social. Então, é aí a hora que o recursos humanos vai falar, olha,
Vamos dar uma olhada vamos dar uma validada no usuário José. O que ele está fazendo aí? O que ele está indo no LinkedIn falando mal da empresa? O que ele está indo no Facebook falando mal da empresa, né? É a triste realidade, mas é uma ferramenta que oferece aí um conjunto de busca de informação, search, que eles chamam, né? Ou seja, é aquela ferramenta que vai analisar o que está acontecendo, né? Então, ele tem aí mais de 50 fontes diferentes de validação, né? Pode buscar Facebook, pode buscar, como eu falei, Instagram, Twitter, X, essas coisas todas. Então, hoje a gente tem essa necessidade, porque é uma realidade, né? Pessoal, aí hoje a gente não pode, apesar de a gente dizer que a internet está aí, você pode dizer o que quiser, a gente sabe muito bem que não pode, né? Então, é isso, pessoal. Olha, a gente foi muito em cima dos produtos, a gente foi muito em cima muito por cima, dizendo, né? Como recapitulando tudo que a gente falou aqui, né? Os produtos estão aqui, eles são baseados através de tudo seguro, né? Eles têm a rede Bright Cloud, que é aquela que eu mostrei, que trabalha e dá suporte a todas as ferramentas, né? E hoje a gente trata aí tudo que é relacionado à proteção de dados, segurança de dados, de uma forma única, né? Através da tecnologia de vários produtos integrados, né? E trabalhando de forma única, proporcionar uma proteção e segurança de um data center moderno. Tá? Muito obrigado pelo seu tempo. Agora, devolvo a palavra aí ao Renato e ao Daniel. Bom, pessoal, eu não sei se tem alguma dúvida, se vocês querem colocar aqui no chat ou no perguntas e respostas. Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento aí para passar alguma dúvida, tanto do que diz respeito à solução técnica, e eu não sei se o Renato quer complementar alguma coisa do ponto de vista comercial da solução também. Exato. Obrigado, Daniel. Só dando um apanhado geral comercial, tá? De tudo que o Cristiano apresentou aqui, né? Você vê do lado esquerdo aqui a prevenção de ataques, tá? Eu posso te falar que os produtos tops que a gente está vendo hoje aqui é e-mail threat protection, que é um filtro mais que anti-spam, obviamente ele veio a parte de segurança, tá? Ele analisa os correios, analisa os URLs. Eu tenho a parte de e-mail encryption também. Se você precisa garantir que seu e-mail está encriptado, ele vai chegar na pessoa correta, ele não pode ser vazado no meio do caminho. Isso aqui é muito útil para quem tem compliance, como quem lidar com dados de saúde, por exemplo, hospitais. Isso aqui é bastante requisitado. A mesma coisa para a parte de bancos, tá? Essa parte aqui da esquerda seria os produtos que a gente tem mais aderência no mercado. Assim, além do DNS Protection, que é um filtro de DNS aí para quem trabalhar em home office, para que a pessoa não acesse qualquer coisa. A gente pode também parar cliques aí, clickbaits também com o DNS Protection, tá? Esses são os produtos que mais se encaixam. Você não precisa comprar todos, você pode comprar separadamente cada um deles, tá? Nesses casos aqui são tudo subscriptions, tá? Tá na nossa nuvem. Basicamente, como o Cristiano falou, a gente é bastante custo efetivo, tá? Do outro lado, tá? A parte de backup, nós somos os únicos provedores que podem é, cobrir todo tipo de backup, seja de servidor, seja de workloads que já estão no seu Office 365 ou no seu Google Workspace, ou realmente no desktop, tá? Então a gente cobre todo tipo de backup. Tudo imutável, tudo contra ransomware também. Os nossos maiores competidores aqui, obviamente, vocês devem conhecer, que é Veeam, Acronis, Commvault. A vantagem aqui é que a gente sempre nasceu na nuvem, nós fornecemos a infraestrutura de nuvem se necessário. Alguns desses workloads podem ser on-prem, mas a maioria deles nasceram em nuvem. A nossa grande vantagem é que a gente sempre cobra um preço flat, não cobramos tráfego de ingresso, e na maioria dos casos, cloud backup e endpoint é sem limite de dados, tá? A pessoa pode ter 10 teras de dados, e a gente pode fazer o backup lá sem cobrança adicional, tá? Esse aqui é esses que são produtos que a gente vende muito bem aqui no Brasil, tá? Availability Migrate são ferramentas únicas que replicam de qualquer coisa para qualquer coisa. Então, se você tem um workload de VMware, tá todo mundo saindo de VMware, quer ir para
outro tipo de hypervisor, ou nuvem, ou infraestrutura física, a gente aplica de qualquer coisa para qualquer coisa, literalmente. Sem precisar rebootar a máquina, sem precisar parar o serviço. Aqui a gente migra. Clientes grandes como a Kyndryl, como a DXC, como a HP, utilizam nossa ferramenta de migração, e alguns deles também utilizam para disaster recover. Por quê? Eu tenho uma infraestrutura, clássica, eu tenho VMware, eu não quero comprar outro VMware para fazer disaster recover. Eu quero algo muito mais barato. Então eu consigo fazer isso em outras infraestruturas também, KVM, Oracle Cloud, todas essas novas ferramentas, Huawei, que não tem boas ferramentas de migração e disaster recover entre hypervisor, a gente pode fazer também, tá? Eu só queria dar esse apanhado geral e a gente fica aqui à disposição de vocês, qualquer dúvida. Se vocês quiserem ver preço, se vocês quiserem ver demos, tá? A gente tem tudo isso aqui, a gente pode prover para vocês, soluções em NFR, soluções em termos de POC também, tá? Então fiquem à vontade aí para ativar o pessoal aí da Corp, tá? A gente está num bom ritmo aí de projetos, tá? Cris, outra coisa é compartilhe a apresentação com todo mundo também, tá? Para que eles possam ter e ter dúvidas, obviamente, tá? Sem dúvida. É isso que eu ia falar. A gente compartilha depois essa apresentação. Pessoal, não sei se tem alguma dúvida, utilizem, por favor, o chat aqui ou perguntas e respostas, tá bom? Ó, tem uma pergunta do Edemir aqui, tá, gente? Até aqui a ferramenta de backup mais conhecida por mim na OpenText é o Data Protector. Esse produto continua e o Carbonite mira uma categoria diferente de clientes, mais abrangente? Essa é a Sim, dúvida. sim. A resposta é sim, tá? O Data Protector, ele foi adquirido junto com a Micro Focus. Uma pegada mais enterprise porque ele consegue suportar tape library, tá? Qual que é a grande diferença nossa para o Data Protector? A gente nasceu em nuvem e nós fomos feitos para nuvem, tá? A gente substitui sim o Data Protector em alguns casos, tá? Mas para outros não. Mas sim, nós temos uma ferramenta um pouco mais nova, tá? Em termos de funcionalidade em nuvem do que o próprio Data Protector. Porém, a gente também continua com compatibilidade. Então, se você tem HPUX, Solaris, coisas mais legadas, a gente também suporta com a nossa ferramenta, tá? Então você tem a iX, basicamente suporta tudo, o Unix em termos gerais e qualquer plataforma x86 também, tá? Windows, Linux, a gente suporta, tá? Perfeito. A gente tem mais uns 2, 3 minutinhos aqui. Mais alguma dúvida, gente? Aproveitar que eles estão aqui. E claro, que eu vou falar que o modelo de preço nosso também é bem interessante, tá? Acho que é legal também falar, Irata, que eu não sei como está bem a agenda de vocês, mas o Irata está no Brasil essa semana aqui, então se a gente tiver alguma oportunidade, vocês se identificarem que a gente precisa bater um papo remotamente ou presencialmente, procura o AM respectivo aqui na Corp, pode me procurar e a gente tenta costurar isso aí também, tá, gente? A ideia é que vocês consigam sanar qualquer dúvida, se a gente precisar fazer alguma apresentação, entrar no bit, aí no detalhe de alguma das soluções, a gente pode fazer isso, tá bom? Através de um